Olá, amigos. Vamos falar agora de regra de 3. Regra de 3 é quando eu tenho a relação de, no mínimo, duas grandezas. Por que no mínimo? Porque eu posso ter mais grandezas envolvidas. Então, quando eu tenho a relação de duas grandezas, eu vou chamar de regra de 3 simples. Quando eu tenho mais grandezas, mais de duas grandezas, eu vou chamar de regra de 3 compostas. A regra de 3 simples, eu vou ter o conhecimento de 3 valores e falta encontrar essa quarta medida, esse quarto valor. Então, eu vou ter uma relação de duas grandezas. Obrigatoriamente, eu vou ter que ter o que aí, gente? Uma proporção. Então, regra de 3 é a continuidade do estudo de razão, do estudo de proporção. Elas serão o quê? Proporcionais. As regras de 3, elas poderão ser na forma diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Quando for uma regra de 3 simples, eu só vou ter diretamente ou então inversamente. Na regra de 3 composta, eu posso misturar, ao mesmo tempo ser diretamente e inversamente, beleza? Nós já vimos isso em razão e proporção, no bloco lá relativo à razão e proporção, em grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Eu vou usar isso na regra de 3 simples e na regra de 3 composta. Regra de 3 simples direta é quando uma grandeza aumenta, a outra vai acompanhar, também vai aumentar. Agora, se uma grandeza diminui, a outra vai acompanhar, vai também diminuir, beleza? Na regra de 3 simples inversa, é o contrário. Quanto uma aumenta, a outra diminui. Enquanto uma diminui, a outra aumenta. Beleza, amigos? Então, a regra de 3 simples, eu tenho apenas duas grandezas. Regra de 3 composta, eu tenho várias grandezas envolvidas. Vamos dar uma olhada? Vem comigo. Ó, regra de 3. Definição. Técnica que utilizamos para encontrar o valor de uma grandeza quando conhecemos os valores de, no mínimo, outras 3 grandezas que estão relacionadas. As outras grandezas deverão formar uma proporção. As regras de 3 poderão ser simples, composta, diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos analisar cada caso disso aí, ok? Bom, começando pela regra de 3 simples da forma direta. Então, vou trabalhar aqui primeiro, gente, com a simples e na forma direta. Quando envolvem duas grandezas diretamente proporcionais, ou seja, uma aumenta, uma diminui, a outra diminui. E é isso que temos aí, ó. Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Quando uma grandeza diminui, a outra também diminui. Um funcionário arquiva 120 documentos em 30 minutos. Para ele arquivar 200 documentos, serão necessários quantos minutos? Gente, olha aqui, ó. Eu tenho 120 documentos em 30 minutos. Agora, para arquivar 200 documentos, eu vou precisar de quantos minutos? Meus amigos, eu vou fazer a pergunta sempre para a minha incógnita, sempre voltado para o meu X. Aí o que eu faço? Pensa, ó, para arquivar 120 documentos, eu vou precisar de 30 minutos. Se eu quero arquivar agora mais documentos, eu vou precisar de mais ou de menos tempo? Vou precisar de mais tempo. 120 consigo em 30. Para arquivar mais, eu vou precisar de mais do que 30 minutos. Então, ó, aqui não aumentou? Sim. Aqui também aumentou? Sim. Então, enquanto uma aumenta e a outra também aumenta, eu vou ter o quê? Uma regra de 3 simples. Por que é simples? Só tenho duas grandezas, né? Documento e tempo, só tenho essa relação, então ela vai ser simples. Só tenho conhecimento de 3, quero achar a quarta, e é direta porque uma aumenta, a outra também aumenta, então acompanha. Então será uma regra de 3 simples da forma direta. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar cruzado.
Então, ó, 120 vezes x igual a 200 vezes 30. Então, meus amigos, toda vez que for uma regra de 3 simples da forma direta, o que eu faço? Multiplico cruzado, beleza? Regra de 3 simples da forma direta, multiplica cruzado. Show de bola? Vamos lá. Aqui, ó, não esquecendo, né? Multiplicamos cruzado, eu vou ficar com 120x igual a 200 vezes 30. Gente, ó, isso daqui vai ficar 200 vezes 30. O 120 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Corto 0 com 0. O 3 eu corto com 12, vai me dar 4. 200 divididos por 4, isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar 50. Então, eu vou precisar de 50 minutos. Ok, gente? 50 minutos é mais do que 30 minutos. Aumentei a quantidade de documentos, vou aumentar o tempo. Beleza? Bom, regra de 3 simples na forma inversa. Quando envolvem duas grandezas inversamente proporcionais. Então, simples só tenho duas. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Quando uma grandeza diminui, a outra aumenta. Um automóvel percorre um trecho com uma velocidade média de 80 km por hora em 5 horas. Se o mesmo trecho fosse percorrido com uma velocidade média de 100 km por hora, seriam necessárias quantas horas? Gente, olha só, coloquei aí 80 km por hora, ele faz em 5 horas. Se agora for a uma velocidade de 100 km por hora, ele vai fazer isso em quanto tempo? Vamos fazer a pergunta sempre para incógnita, né? Então, olha aqui, gente. Se eu estou uma velocidade de 80 km por hora, eu levo 5 horas. Se eu aumentar a minha velocidade, eu vou aumentar o tempo? Não. Conforme eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo? Ele diminui. Então, meus amigos, ó, o que eu tenho aqui é uma relação inversa. Aumento a velocidade, diminui o tempo. Se eu diminuísse a velocidade, eu iria o quê? Aumentar o tempo. O que eu faço agora, cereja? Na regra de 3 inversa, eu vou inverter e multiplicar cruzado. Não, gente, para que tu vai perder tempo? Não vai fazer isso não. Na direta, você multiplica cruzado. Na inversa, você não vai ter que inverter para multiplicar cruzado. O que você faz? Multiplica lateralmente. Então, diretamente proporcional, você multiplica cruzado. Na inversamente proporcional, você multiplica o quê? Lateralmente. Beleza? Vamos lá. Então, ó, o que eu tenho que fazer aí? Multiplicar lateralmente. Então, multiplicamos lateralmente. O que fica? 80 vezes 5, 100 vezes x. Então, ó, 80 vezes 5 é igual a 100 vezes x. Eu quero, ó, esse 100 passando para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ficar com 80, né? Vou botar aqui, ó, o x igual a 80 vezes 5 sobre 100. Aqui eu já posso cortar esse zero com esse zero. 5 vezes 8 vai me dar o quê? 40 sobre 10. O x vai me dar 4. Aqui não são horas, então vai me dar o quê? 4 horas, ok? Então, ó, x igual a 4 horas. Olha um exemplo bom aí, gente. Uma prestadora de serviços combina um prazo de 9 dias, utilizando 12 máquinas para executar o trabalho. Ao final do quarto dia, 4 máquinas estragam, não sendo substituídas e não havendo interrupção do trabalho. As máquinas levam 3 dias para serem consertadas, retornando ao trabalho no dia seguinte. Para que seja cumprido o prazo combinado no início, a prestadora coloca, além das 12 máquinas, mais X máquinas iguais às primeiras. É correto afirmar que X é igual. Gente, olha só. O que eu tenho aqui? Um prazo de 9 dias. A princípio, são o quê? 12 máquinas. Então, eu tenho 12 máquinas trabalhando. Só que tem, ó,
Aqui ao final do quarto dia, 4 máquinas estragaram. Então, ó, eu tenho que, em 4 dias, quantas máquinas estavam trabalhando? 12 máquinas. Então, aqui, ó, 4 dias, 12 máquinas. Isso aqui, ó, não é um serviço normal? Aqui está normal, beleza. Depois, eu não fiquei 3 dias trabalhando só com 8 máquinas. Ao todo eram 12. 4 estragaram, então eu fiquei aqui, ó, durante 3 dias com 8 máquinas. O serviço aqui é normal? Não, aqui o serviço não é normal. Depois, eu não quero cumprir o prazo, então vou trabalhar mais quantos dias? 4 dias com mais 3, 7. Para chegar a 9, eu vou trabalhar aqui, ó, 2 dias. Só, gente, quantas máquinas vão trabalhar aqui? As 12, mais o quê? Mais X máquinas. Como é que eu resolvo isso aqui agora, gente? Ó, aqui eu estava trabalhando com 8 máquinas, né? Que eu tirei 4. O serviço que não foi feito aqui, ele não terá que ser feito aqui por essas outras X máquinas? Sim. Então, quantas máquinas não estavam trabalhando? Aqui, ó, 4 não estavam trabalhando. Essas 4 aqui não estavam trabalhando. Então, o serviço que essas 4 máquinas deixaram de fazer em 3 dias, essas daqui vão ter que fazer em 2 dias. Então, o que eu faço? Olha só, eu vou colocar aqui, ó, em 3 dias, o serviço que 4 máquinas eram para, essas 4 máquinas eram para fazer, agora elas vão ter que fazer, ó, em quanto tempo? Em 2 dias. Essas máquinas que eu vou acrescentar agora vai ter que fazer o mesmo serviço que as outras 4 máquinas não fizeram em 2 dias. Ah, mas Cereja, por que você não está colocando aqui os 12? Porque aqui, ó, é trabalho normal. Aqui essas 12 máquinas estão trabalhando normalmente. E eu vou acrescentar mais X máquinas. Então, além das 4, eu vou colocar mais X. Agora, essas aqui que vão ter que compensar. Elas vão compensar o quê? O serviço que essas 4 aqui não fizeram em 3 dias. Então, o serviço que as 4 não fizeram em 3 dias, essas daqui vão fazer em quê? Em 2 dias. Agora, olha só, aqui eu tenho minha incógnita. Eu vou fazer a pergunta para cá. Em 3 dias, para fazer o serviço em 3 dias, eu preciso de 4 máquinas. Para fazer agora o serviço em só 2 dias, eu vou precisar de quê? De mais máquinas. Então, se aqui diminui e aqui aumenta, é inversamente proporcional. Inversamente proporcional, eu multiplico lateralmente. Então, eu vou ficar com 2x é igual a 3 vezes 4. X é igual a 3 vezes 4, 12, sobre 2, x é igual a 6. Então, eu vou precisar, ó, de mais 6 máquinas. Beleza, gente? É uma questão de regra de 3, simples, inversa, mas com um pouco de dificuldade. Beleza? Tem que ficar pensando o que essas x vão fazer, né, em 2 dias, é a mesma coisa que as outras 4 deixaram de fazer em 3 dias. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Regra de 3 composta. Amigos, quando envolvem mais de 2 grandezas. Então, olha aí, um exemplo. Se 6 máquinas iguais produzem 1000 peças em 4 horas, em quanto tempo 3 dessas máquinas produziriam 2000 peças? Então, eu vou colocar lá, ó, 6 máquinas, elas produzem 1000 peças em 4 horas. Repara que agora eu já tenho aqui, ó, uma grandeza, outra grandeza e aqui uma terceira grandeza. Então, eu tenho outras relações. Gente, se eu colocar agora só 3 máquinas para produzir
2.000 peças, eu vou precisar de quanto tempo? Galera, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar isso daí, ó, apenas com duas relações. Então, esquece uma relação, esquece uma grandeza. Vamos trabalhar apenas com duas. Mas seja qual dessas que eu vou trabalhar? Uma vai ser sempre a grandeza que eu estou querendo encontrar, que é a minha incógnita. As outras, escolhe, porque você vai trabalhar com todas elas, mas vai trabalhar com uma de cada vez, beleza? Você pode traçar setinha, pode traçar linha, tem N maneiras. Mas se você trabalhar com elas de forma isolada, separadamente, o que você vai fazer é ter várias regras de três simples, fica mais prático, beleza? Então aqui, ó, acompanha. Eu tenho, ó, essa relação aqui. Vou trabalhar com essa relação. Máquinas e horas. Esquece a quantidade de peças. Isso aqui não existe mais. Então, ó, vou fazer a pergunta sempre voltada para a minha incógnita. 6 máquinas, eu preciso de 6 máquinas para fazer o quê? Um serviço. Bota lá um serviço qualquer. Então, 6 máquinas consegue fazer um serviço em 4 horas. Aí você fala, para fazer o mesmo serviço, 3 máquinas vão precisar de mais ou de menos tempo? Eu quero fazer o mesmo serviço. Se eu diminuir a quantidade de máquinas, eu vou diminuir o tempo ou vou aumentar o tempo? Se eu estou colocando menos máquinas, eu vou precisar de quê? De mais tempo. Então é inversamente proporcional. O que eu faço? Isolar a minha incógnita. Então trabalho assim, ó. 4 sobre x é igual. Isolei. E agora? Se é inversamente proporcional, eu vou inverter. O que está embaixo fica em cima e o que está em cima fica embaixo. Acabou? Não. O que eu faço? Vezes. Vezes quem? A outra relação. Agora eu vou trabalhar, ó, com essa relação aqui. Peças e a minha incógnita. Ok? Esquece agora máquinas. Como é que eu faço? A pergunta sempre para minha incógnita. Para produzir 1.000 peças, eu preciso de 4 horas. Para produzir 2.000 peças, eu vou precisar de mais ou de menos? Gente, se eu estou aumentando a quantidade de peças, eu vou precisar de mais tempo. Então, agora é diretamente proporcional. Diretamente proporcional, o que eu faço? Vou colocar do jeito que está. 1.000 fica em cima e 2.000 fica embaixo. Repararam? Se é inversamente, eu vou inverter. Se é diretamente, eu vou manter. Agora, gente, acabou a regra de 3. Eu vou trabalhar aqui com fração. Posso simplificar alguma coisa? Posso, aqui, ó. Já posso cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Agora aqui, ó, dá para cortar o 3 com o 6. Se eu cortar aqui o 3 com o 6, aqui vai me dar 2. Bom, eu tenho 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Aqui não vai ficar 1 só? Então, o que eu faço agora? Multiplico o cruzado. 1 vezes x vai me dar x. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, vou precisar de 16 horas para fazer 2.000 peças com 3 máquinas. Show de bola, gente? Vamos lá, vamos continuar. Agora, ó, 5 funcionários, todos com a mesma eficiência, trabalhando 8 horas por dia, durante 10 dias, conseguem arquivar 4.000 documentos. 4 funcionários, também com a mesma eficiência, trabalhando 6 horas por dia, conseguirão arquivar 2.000 documentos em quanto tempo? Ó, vamos lá. Eu tenho aqui 5 funcionários. Vai com calma. 5 funcionários, todos com a mesma eficiência, trabalhando 8 horas por dia, durante 10 dias, conseguem arquivar 4.000 documentos. Se eu colocar agora 4 funcionários apenas, trabalhando com a mesma eficiência, trabalhando 6 horas por dia, conseguirão arquivar, então aqui, ó, x, 2.000 documentos
Em quanto tempo? Primeira coisa que você faz, isola a incógnita, do jeito que está. 10 em cima, x embaixo, igual. Vou trabalhar essa daqui com essa daqui. Então, gente, ó, não existe mais horas, não existe mais documentos. É apenas funcionários e tempo. Ó, 5 funcionários conseguem fazer o quê? Um serviço. 5 funcionários conseguem fazer um serviço em 10 dias. Se eu diminuir a quantidade de funcionários, eu vou precisar de mais tempo. Então, se aqui diminuiu, aqui aumentou, isso aqui é inversamente proporcional. Se é inversamente, coloco o 4 em cima e o 5 embaixo. Vou trocar. E agora, vezes. Vezes quem? Vou aqui mudar a cor. Vou fazer agora essa relação aqui com essa relação aqui. Seria que existe ordem nessas relações? Não, porque aqui é tudo multiplicação, então, ó, não tem problema nenhum. Vou fazer a pergunta para minha incógnita. Trabalhando 8 horas por dia, eu consigo fazer o quê? Um serviço em 10 dias. Se eu trabalhar agora só 6 horas por dia, eu vou precisar de mais ou de menos tempo? Se eu estou trabalhando agora menos por dia, eu vou precisar de mais tempo. Então, é inversamente proporcional, eu vou inverter. 6 em cima, 8 embaixo, vezes. Vou fazer agora a última relação. Então, vou fazer agora aqui, ó, essa com essa daqui. Vamos lá. Pergunta para incógnita. Para arquivar 4.000 documentos, eu preciso de 10 dias. Para arquivar só 2.000, vou precisar de mais ou de menos? Vou precisar de menos. Então, se aqui diminuiu e aqui também diminuiu, agora é diretamente proporcional. Diretamente proporcional, vou deixar do jeito que está. 4.000 em cima e 2.000 embaixo. Posso simplificar alguma coisa? Pode. Aqui, ó, posso cortar os 3 zeros com os 3 zeros. O 4 e o 2 eu corto, aqui vai me dar o quê? 2. Olha só, 2 vezes 4 dá 8. Eu corto aqui com 8, acabou. Agora, o que eu faço? Só ficou o 6 aqui e o 5 aqui. Multiplico cruzado. Então, eu vou ficar com 6x é igual a 5 vezes 10. X é igual a 5 vezes 10 sobre 6. Posso simplificar? Posso. 5 e aqui, ó, 10 eu vou dividir por 2, vai ficar 5. O 6 dividido por 2 vai me dar 3. Então, ó, o tempo vai ser igual a 5 vezes 5, 25, sobre 3. Isso aqui não vai ser dias, então é 25 terços de dia. Mas, gente, eu não vou deixar assim não, né? Eu vou dividir. Então, ó, 25 divididos por 3, isso vai me dar o quê? 3 vezes 8, 24, para 25, 1. Quero dividir. Gente, tem mais para dividir? Não, então isso daqui, ó, presta atenção, vai me dar 8 dias, mais o quê? Mais 1/3 do dia. Cuidado para não cair em pegadinha, tá? Então eu vou fazer isso em 8 dias e mais 1/3 do dia. Eu vou deixar dia em fração? Não. Aí o que eu penso? Um dia tem quantas horas? 24 horas. Então vai ficar 1/3 de 24 horas, 1/3 de dia vai me dar o quê? 8 horas. Então eu vou ter que trabalhar 8 dias e 8 horas. Tá certo? Não, não tá não. Cuidado, gente, não tá não. Sabe por quê? Olha aqui a maldade. Pensa, é 8 dias mais 1/3 de dia, mas não é 1/3 do dia de 24 horas, é 1/3 do dia de trabalho, galera. Cuidado, cuidado para a banca não ficar rindo de você, porque é 1/3 do dia de trabalho e o dia de trabalho dele é de 6 horas. Então, isso daqui vai dar 8 dias completos, mais o quê? Mais 1/3 de 6 horas. É 1/3, não é 1/3 de um dia de 24 horas. Se você for pensar que é 1/3 de 24 horas, ele ia trabalhar 8 dias e 8 horas. Mas ele não trabalha 6 horas só por dia? Então ia dar muito mais do que um dia, dá mais do que 8 horas. Beleza? Então vai dar
8 dias completos, mais 1/3 de 6 horas, que vai dar o quê? 2 horas. Beleza, gente? Não vai dar mole não, tá? Não vai dar mole não. Show de bola, gente? Tranquilo? Ó, vamos fazer mais uma aqui. 4 máquinas idênticas produzem 200 peças em 1 hora. Quantas peças serão produzidas no mesmo intervalo de tempo por 5 máquinas com menos 10% de eficiência das anteriores? Gente, então eu tenho aqui, ó, 4 máquinas. Conseguem produzir 200 peças em 1 hora. Quantas peças serão produzidas no mesmo intervalo de tempo? Então não preciso colocar aqui 1 hora, porque se eu colocar 1 hora aqui e colocar ao mesmo tempo 1 hora, se for diretamente proporcional, vai dar 1/1. Se for inversamente proporcional, vai continuar sendo o quê? 1/1. Então não precisa. Mas eu vou agora, ó, usar 5 máquinas. Só que tem um detalhe, gente. Olha só. Essas 5 com menos 10% de eficiência das anteriores. Então, olha só. Pensa comigo. Você trabalha com a sua eficiência. Eu vou trabalhar com 10% menos da sua eficiência. Como é que eu relaciono isso? Eu estou comparando com você, com a sua eficiência. Então, eu trabalho com 10% menos do que a sua. E você vai trabalhar com que eficiência? Se você é a referência, você é a base, você vai trabalhar com o quê? Com 100%. Você está trabalhando com a sua eficiência, você está trabalhando com o quê? Com 100% de eficiência. Agora, se eu trabalho com 10% menos, eu estou trabalhando com que eficiência? Com 90% da sua eficiência. Entenderam? Então, quando ele fala que é 10% menos, eu vou trabalhar com 90 e você trabalha com 100. Se eu trabalhasse com 10% a mais, então você trabalharia com 100 e eu iria trabalhar com o quê? Com a sua mais 10, com 110%. Então, existe uma outra relação aí que seria a relação de eficiência. Show de bola? Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou colocar, então, 100%, né, nas peças, das 4 máquinas. Vou trabalhar aqui com 100%. Vamos lá. E aqui eu vou trabalhar com 90%, que eu tirei 10%. Isolo x, então fica 200 sobre x é igual, vou trabalhar com essa daqui e essa daqui. Esquece eficiência. Pergunta para o x. 4 máquinas conseguem produzir 200 peças. Se eu aumentar a quantidade de máquinas, eu vou fazer o quê? Mais peças, então é diretamente proporcional. O 4 fica em cima e o 5 fica embaixo. Vezes. Vou agora trabalhar essa daqui com essa daqui. Gente, ó, trabalhando com 100% de eficiência, ele vai produzir 200 peças. Se diminuir a eficiência, ele vai ficar devagar? Então, ele vai produzir o quê? Menos peças. Então, é diminuindo, diminuindo, diretamente proporcional. 100 em cima, 90 embaixo. Corto logo o 0 com 0. O 10 eu posso cortar com 5. Aqui vai ficar 2. Então, eu tenho 2 vezes 4, 8. E aqui 9. Multiplico cruzado. Vou ficar com 8 vezes x igual a 9 vezes 200. Logo, x vai me dar 9 vezes 8. 2 vezes 9, 18. Com mais 2 zeros, 1.800, divididos por 8. Vamos fazer isso aqui, ó. 1.800 divididos por 8. 18 divididos por 8, isso aqui vai me dar 2. 2 vezes 8, 16. 16 para 18, 2. Baixo 0. 20 divididos por 8, aqui vai me dar 2 também. 2 vezes 8, 16 para 24. Baixo 0. 40 divididos por 8 vai me dar 5. Então, ó, eles vão produzir, nessas condições, 225 peças. Beleza, gente? Ó, botei esse exemplo aqui porque isso aí já caiu em prova.
e derruba muita gente. No oba-oba, derruba. Você está com pressa, está ali num estado ali de nervosismo, você não repara, aí cai no abismo. Olha só, gente, olha a questão. 4 funcionários trabalhando 4 horas por dia durante 4 dias arquivam 400 documentos. Quantos documentos 8 funcionários trabalhando 8 horas por dia durante 8 dias conseguem arquivar? Ah, fácil, cereja, aqui, ó. 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 800, né? Beleza, né, gente? Então, ó, facinho, 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 né? Aí vai estar lá letra A piscando em neon, 800. Tá assim, ó, marque-me, marque-me, marque. E você marca feliz da vida essa terça-feira o gabarito. Ou você olha, não, tá errado. Opa, vou entrar com recurso. Não adianta nada. Gente, o que nós temos ali? Várias relações. Várias relações. Aquilo ali não é raciocínio lógico sequencial, não. 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8. Não, eu tenho uma regra de 3 composta. Como é que eu faço isso? Olha só. Eu vou colocar aqui, ó, 4 funcionários trabalhando 4 horas por dia, durante 4 dias, arquivam 4.000 documentos. Se eu colocar agora 8 funcionários trabalhando 8 horas por dia, durante 8 dias, quantos documentos eu vou conseguir arquivar? Gente, ó, pensa isoladamente. Dá para resolver isso daqui nem colocando aqui, ó, por escrito. Não precisa. Vou pensar essa relação e essa relação. 4 funcionários não conseguem arquivar 400 documentos? Se eu dobrar a capacidade de funcionários, o que vai acontecer com os documentos? Eu também vou dobrar. Então aqui, ó, eu vou dobrar. Eu tinha 4.000, né? Eu vou dobrar. Agora eu vou ver essa relação aqui. Trabalhando 4 horas por dia, eu consigo arquivar 4.000 documentos. Se eu trabalhar agora o dobro, eu vou produzir o quê? O dobro. Então também eu vou dobrar novamente. Trabalhando 4 dias, eu arquivo 4.000 documentos. Se eu dobrar o meu tempo, o que vai acontecer? Eu vou dobrar os documentos arquivados. Então, ó, esse valor aqui, ele vai ser dobrado por causa dessa relação, depois dobrado por causa dessa relação e depois dobrado mais uma vez por causa dessa relação. Então, na realidade, eu estou dobrando 3 vezes. Quem dobra 3 vezes multiplica por 8. Então, isso aqui vai ficar 4.000 vezes 8. 4.000 vezes 8, eu vou conseguir, ó, 4 vezes 8, 32.000 documentos. Beleza? E vai estar lá, letra A, 8.000. Aí você marca feliz da vida e depois não adianta nada. Beleza, amigos? Terminamos então o nosso bloco falando de regras de 3 simples e compostas. Vamos lá beber uma água, daqui a pouquinho tem mais.